Olá, para você que nos acompanha aqui no YouTube do canal Pecuarista, muito obrigada pela sua companhia. Eu já quero pedir para você se inscrever no nosso YouTube, curtir, comentar, compartilhar o nosso conteúdo, porque cada vez que você faz esse movimento, a plataforma entende que é um conteúdo relevante e indica para mais pessoas. Bom, então entre. Chegue mais, fique à vontade, prepare a sua poltrona, porque hoje nós vamos falar de um assunto muito bacana, mas daqui a pouquinho eu te revelo. Ainda não. Bom, eu quero também te recomendar o site do canal Pecuarista, que é onde você tem as principais informações do agronegócio, além de conteúdo exclusivo toda segunda, terça, quarta, quinta e sexta com os nossos colunistas, e você também vai encontrar a agenda de eventos. E olha, para você receber todo esse conteúdo no seu e-mail gratuitamente todos os dias, é só você se inscrever na nossa newsletter. Deixa ali o seu e-mail principal e todo dia você recebe esse conteúdo, não é bacana? Então, olha, tem mais uma plataforma. Se você é das redes sociais, vá até o nosso Instagram, confira as novidades que temos para você, que o agronegócio tem para você. E você sabe, no Instagram, todos os dias, o nosso jornalista, o editor do canal Pecuarista, Luciano Ramos, traz os vídeos com as principais notícias do dia para você começar a sua manhã muito bem informado. Então, como eu sempre digo, plataformas para a gente se encontrar não faltam e eu conto com a sua participação. Bom, nosso tema de hoje é sobre armazenamento de grãos. Você sabe, o Brasil está listado aí entre os 5 maiores produtores de grãos do mundo, mas a nossa capacidade de armazenamento não acompanha a nossa produção, né? A produção da safra que aumenta ano após ano. E para falar um pouco sobre este assunto e sobre o déficit, né, do armazenamento de grãos do país, que hoje é em torno aí de 120 mil toneladas, é um déficit muito grande para armazenar tudo que a gente produz. Para bater esse papo comigo, falar um pouco desse setor, eu recebo Everton Rorato, ele é da PCE Engenharia, e ele vai bater um papo com a gente dizendo quais são as soluções que a indústria está encontrando para ajudar nesse setor tão importante para o país. Bom, então é tempo de rodar a vinheta, 30 segundos, a gente já volta com o nosso entrevistado, não saia daí. De olho no campo. Oferecimento Natura Frig. Agora sim, de volta com o nosso convidado, o Everton Rorato. Ele é da PCE Engenharia, uma empresa de Panambi, no Rio Grande do Sul, que ele estava me contando o ano passado, ganhou aí um título de capital da pós-colheita, né? Boa noite, Everton, seja bem-vindo. Boa noite, Melissa, boa noite a todos, um prazer estar com vocês. Melissa, Panambi fica aqui no Rio Grande do Sul, interior do estado, na região central do estado, próximo a Passo Fundo, aí, que é uma cidade maior que serve como referência, e foi agraciada aí, ano passado com esse título aí de capital do pós-colheita. E por quê? Porque aqui em Panambi a gente reúne um ecossistema, digamos assim, de empresas voltadas para esse setor, né? Então temos grandes empresas que são referência aí no fornecimento de máquinas e equipamentos para o pós-colheita. Posso citar, por exemplo, a Kepler Weber, que é referência na área de silos e armazenagens, a Saur, que é referência na área de tombadores. Temos também a Tromink, que é uma empresa que está se salientando aí também nessa área de construção de silos e transportadores, entre outras, né? E hoje, Panambi é responsável por cerca de 60% de tudo que é comercializado, produtos comercializados para implantação no pós-colheita. É um número aí que a BIMAC estima, né? Mas veja que é um valor bem substancial, né? E, Everton, você tá me contando todos esses dados e, olha, com as empresas aí investindo, né, em tecnologias e soluções
pós-colheita, né, a gente ainda tem um déficit desse tamanho, né, para armazenamento de grãos no nosso país. Nós estamos diante de um problema quase que sem solução para o produtor brasileiro, Everton. É um problema que vem se agravando, digamos assim, porque se a gente olhar nos últimos 10 anos o percentual de aumento de produção comparado ao percentual de aumento de capacidade estática, a gente vê que esse gap está aumentando, né? Cerca de 5,6%, acho que é o crescimento médio aí nos últimos 10 anos de produção, e 2,3% foi o crescimento de capacidade estática. Então, é difícil acompanhar porque, assim, a parte produtiva, ela tem aí nos últimos 20 anos, vamos pegar um incremento, um aumento muito grande, né, muito substancial. E o setor de pós-colheita não acompanhou nessa velocidade, né? Então, temos um desafio pela frente aí, que é buscar reduzir, pelo menos reduzir esse déficit, né? Eliminar ele totalmente pode levar eu diria que é bem difícil, né? Mas porque é isso, né? A gente tem muita tecnologia para produzir e a gente consegue, né? O Brasil consegue se reinventar, né? E melhorar a sua produção por área, a sua produtividade, né? E realmente é um desafio. Só que essa falta, né? Esse déficit de armazenamento, ele tem impacto direto no agronegócio brasileiro. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, né? Quais são esses impactos, né? Porque ele vai muito além da logística, né? Sim. Na verdade, o que acontece? O produtor, ele tem sempre como foco principal a produção, né? Que é onde ele vai gerar a riqueza. A parte de armazenagem, digamos assim, é o cofre onde ele vai guardar o seu produto, acaba relevado a segundo plano em termos de investimento. E isso ao longo de muito tempo, né? Então, com isso, se agregou muita tecnologia aos equipamentos que são utilizados no plantio, na própria colheita, máquinas para adubação, aplicação de defensivos, a própria tecnologia em sementes, né? Evoluiu muito, repercutindo num ganho enorme de produção no campo. Enquanto isso, a área de armazenagem ela ficou como um patinho feio, foi ficando para trás, né? Com isso, a gente se criou, na verdade, dois déficits, né? Existe o déficit de capacidade estática, que é o volume, a capacidade em volume de armazenagem, mas existe também um déficit tecnológico, que a gente percebe nos equipamentos que são utilizados no setor do pós-colheita. Então, não basta atacar só um dos problemas, a gente tem que atacar os dois, né? Tem que agregar tecnologia aos equipamentos, tanto novos quanto existentes, e também investir em novas unidades para aumentar essa capacidade de armazenagem, né? A gente pode dividir o setor de armazenagem em 3 níveis, tá? O nível fazenda, que é o do próprio produtor, o nível intermediário, que são cooperativas e trades que recebem produtos mais próximos às regiões produtoras, e o nível terciário, que são os portos, já unidades maiores voltadas à exportação, né? Uhum. O nível de tecnologia, ele é diferente em cada um desses setores, em cada um desses níveis de armazenagem. Quando a gente olha, por exemplo, na área de portos, eles são unidades que já têm um nível de automação elevado, que já tem uma tecnologia maior, porque é um processo crítico, né? Você está com um navio lá para carregar, se ele parar, é um custo elevadíssimo. Quando você vai para os intermediários, que são as cooperativas e trades, existe hoje um movimento forte desses players buscando agregar tecnologia. Agora, quando você vai para o nível fazenda, aí existe um déficit maior, né? Porque o agricultor, ele normalmente quer investir o mínimo possível e ele ainda não está, digamos assim, percebendo o real valor que essas tecnologias possam trazer para ele. Então, existe ainda uma certa resistência desse setor de armazenagem própria, assim, do próprio produtor, né? E essa... pois não, desculpe. Só para complementar, assim, você falou que se é possível agregar tecnologias às unidades existentes, sim, é possível.
Inclusive, é possível melhorar a performance de equipamentos já existentes. Isso é um dos caminhos, né? Você pode aumentar essa capacidade estática implantando novas unidades, mas você pode também melhorar a performance das unidades existentes, porque não é só a capacidade estática que é o gargalo, é todo o fluxo na unidade de recebimento. E esse fluxo ele é composto desde a chegada do caminhão, o tombador, a moega, depois passa pelos transportadores de grão, máquina de pré-limpeza, a secagem, o secador, e vai até o silo ou armazém. Então, muitas vezes você tem capacidade estática, o armazém e silo tem área suficiente, mas como as janelas de colheita estão ficando cada vez mais apertadas em função das variedades de soja e milho, enfim, de outros cereais, acaba causando uma sobrecarga nessas fases de entrada, né? E aí dá para se fazer um trabalho para melhorar a performance do secador, para melhorar a performance da pré-limpeza, para melhorar a performance do fluxo de grãos, né? Aí que entra também a tecnologia que a gente desenvolve, né? Como é que a inteligência artificial ela entra nesse processo de fazer essa melhor gestão e ajudar nessa questão de armazenamento? O que você pode nos dizer sobre isso? O futuro, né? O que a gente pode esperar? Sim. A gente hoje está na etapa de incorporar tecnologias que gerem dados, né? Então, buscando tirar um pouco dessa defasagem. Esses dados, eles vão ser a base para, no futuro muito próximo, softwares de inteligência artificial ajudarem na tomada de decisão. Então, é o próximo caminho, é a próxima etapa, isso já está em desenvolvimento, os trabalhos já estão indo nesse sentido, e é muito acelerado. Então, eu acredito que, muito brevemente, a gente já vai começar a utilizar esses dados não só para tomada de decisão, porque hoje, vamos pegar o secador, ele tem os dados de como que o secador está se comportando, e dá um alarme lá no celular do gestor, enfim, ele vai enxergar. Mas a tomada de decisão ainda é dele, né? Vai chegar um ponto em que a inteligência artificial ela vai, se não tomar a decisão automática, ao menos ranquear e dizer olha, isso aqui é o mais provável. Indicar, né? Essa provavelmente é a melhor solução, essa é a segunda, e vai dar ali um menuzinho de alternativas mais mastigado. Então, com isso, aumenta a assertividade de tomada de decisão, né? É um processo. Num futuro um pouco mais adiante, as inteligências artificiais vão decidir meio que por si só, né? Mas isso eu acho que ainda leva um tempo. Mas para ajudar nas tomadas de decisões de forma assertiva, isso vai acontecer bem logo aí. Já está quase chegando. Já está batendo a porta já. Batendo a porta, isso mesmo. É isso que vai tornar o nosso setor mais competitivo, né? Unir as duas frentes importantes do país, que é o agro, a indústria, né? Trazer essa tecnologia, esse investimento em tecnologia, né? Em pesquisa, tecnologia, porque tudo isso demanda, né? Também um olhar mais cuidadoso, para a gente poder ter competitividade, né? Exatamente. O resultado final disso tudo é melhorar a competitividade e digamos, a margem de lucro do produtor, né? Reduzindo perdas, reduzindo gastos com mão de obra, com erros operacionais, com tomadas de decisão mais assertivas. Então, é isso. Você falou há pouco sobre a questão do investimento do produtor, né? Ele, como o gestor do negócio, ali investir na fazenda é um pouco mais difícil e tal. É por uma questão de cultura, é por uma questão e de cultura, quando eu digo cultura, não, vou dar prioridade ali para uma máquina para plantar ou para colher, ou também é por falta de recursos, e aí quando eu digo recursos, eu também me refiro a políticas que ajudem, né, juros e tudo mais, linhas de financiamento e tudo mais. Sim, é um combo, né? É um combo de fatores. Então, existe um fator cultural, sim, que o agricultor, o produtor, ele é muito focado em produzir.
esse é o core do negócio dele, a produção, então ele busca sempre a melhor tecnologia para ampliar essa capacidade, e normalmente ele não enxerga a armazenagem como uma parte do negócio dele, tanto que o pessoal normalmente delega essa função para terceiros, ou para cooperativa, ou para cerealistas. Só que cada vez mais eles estão percebendo, o agricultor está percebendo que ele tem um ganho substancial quando ele faz a gestão do seu próprio grão, né? Ele armazenar e ele vender no momento que o preço está mais elevado, ele não fica suscetível a essa questão de ter que vender no momento em que o preço está mais baixo. Isso aí dá um ganho substancial para ele. Então, os agricultores estão percebendo isso. Só que aí, por outro lado, entra a questão de financiamento. São investimentos elevados. Uma unidade, por menor que seja, 10, 15, 20, 30 milhões de reais para te fazer a implantação, né? E o agricultor, ele não vai tirar isso do seu próprio caixa. Então, ele busca financiamento. E essas linhas de financiamento, elas cada vez têm critérios mais duros para a liberação do crédito. Então, assim, anuncia-se que tem disponível lá tantos bilhões, mas cada vez se cerca com mais, as instituições financeiras se cercam com mais burocracia. Requisitos, né? Então, para o agricultor a nível fazenda, para o próprio produtor, às vezes fica difícil preencher esses requisitos, né? Que são as garantias, enfim. Isso também inibe bastante o investimento nessa parte de armazenagem própria, né? Dá para se ter uma ideia do quanto se perde, né, quando se deixa de fazer esse processo, esse investimento, seja por parte do produtor, seja em cooperativas, do quanto se perde em grãos num ano? Existem estimativas, né, Melissa? Uma estimativa, assim, eu acho que foi a própria Conab que passou algum tempo atrás, da perda desde a lavoura até tirar do silo, né? Esse processo todo aí, eles estimavam em 15%. É uma perda muito grande. Muito Lógico grande. que aí entra perda desde a parte logística, lá do transporte, da fazenda até a unidade, depois as perdas no processamento e as perdas na armazenagem, né? Porque qual que é o objetivo? É manter esses grãos com a melhor qualidade possível, para não ter perdas qualitativas e nem físicas, né? Qualitativas é quando você perde qualidade no grão, ele vai se decompor. E física é quando você perde peso porque houve uma secagem excessiva, enfim. Então, o objetivo sempre é tentar manter o grão na melhor qualidade possível com a menor perda física. E aí que entram tecnologias de controle que ajudam a se fazer o manejo da forma mais adequada, né? Não dependendo tanto do fator humano, né? Eu queria que você falasse um pouco quais são as ferramentas de controle de qualidade de grãos que podem ser acessadas pelo produtor por celular, por computador, online, a questão imagino, né, essa gestão online que se faz, né, que é o business da PCE também. Sim. O que está se desenvolvendo, né? A gente está trazendo, quando eu digo a gente, eu falo o setor, né, de pós-colheita, tecnologias que existiam já há algum tempo na indústria e estão sendo aplicadas agora no setor de pós-colheita. Então, monitoramento de equipamentos, por exemplo, que é a indústria 4.0. São equipamentos que têm painel de controle que geram dados sobre a operação, ele fica monitorando e coletando dados e disponibiliza esses dados numa plataforma em nuvem, e aí, através de um portal, o gestor ele vai acompanhar essas informações, então ele vai conseguir ver a performance do seu equipamento e poder tomar ações corretivas, né? Então, isso está sendo aplicado em vários equipamentos. Além disso, também a gente vê que está se desenvolvendo muito softwares de gestão mesmo, que são ERPs voltados para unidades de armazenagem, que acabam por integrar todas as informações, desde a entrada do grão ali, as informações de classificação, até a informação das condições em que o grão está armazenado no silo, né? Então, com isso você consegue fazer uma rastreabilidade do
do produto. Também tem os softwares de automação de fluxo, que a gente chama. Aí são softwares que é para controlar os equipamentos de transporte. Então, por aí você consegue fazer com que a unidade opere de forma mais autônoma e consegue verificar gargalos nesses fluxos e corrigir, né? E também evita, muitas vezes, erros operacionais que impactam em derrubada de grãos, enche lá uma correia transportadora, embucha, como a gente fala, acaba transbordando e depois é um transtorno para recolher aqueles grãos e muitos desses grãos acabam sendo perdidos e a unidade fica parada por um tempo até que isso seja resolvido. Então, são softwares que ajudam muito na melhora operacional do processo da unidade, né? Isso é aquilo que a gente conversou anteriormente sobre uma questão de quebrar um pouco o paradigma do investidor, né? Quando a gente olha essas unidades de tradings e unidades de portos, eles já têm essa visão e já buscam essas tecnologias, né? O produtor ele ainda é muito resistente, porque ele ainda não enxerga o valor, mas esse valor ele é bem substancial. Para te ter uma noção, uma instalação, vamos falar assim, instalação elétrica, tá? Pegando uma unidade padrão, com alguns silos, para mim incorporar uma automação de fluxo e mais alguns equipamentos com coleta de dados, aí, por exemplo, secador, eu vou ter um investimento aí de cerca de 35% de acréscimo no investimento da instalação como um todo. Claro, isso depende do nível de automação. Você pode trabalhar com um nível maior ou menor, né? Mas nessas unidades de nível fazenda, que a gente chama, a gente vai trabalhar com o nível básico, assim, o necessário. Isso aí, considerando que a instalação elétrica gira entre 10% e 15% do investimento total, então você faz uma conta e vai... Isso, nós estamos falando aí, digamos, arredondando aí 5% a mais no investimento da unidade como um todo. Isso se paga, com certeza, porque você vai ter menos mão de obra, que é um problema, assim, um dos principais problemas hoje é a questão de se ter e reter a mão de obra, e menos dependência da mão de obra no sentido de conhecimento, porque nas unidades convencionais você depende muito do conhecimento do operador. Uhum. E aí, aquele operador, se ele ficar doente, isso aí, você fica com um problema. Não é só colocar outro no local, ele não sabe o que fazer. Quando você tem um sistema mais automatizado, o próprio sistema já tem uma receita que é só seguir, né? Então, você tem ganhos operacionais consideráveis. Além disso, você vai operar a unidade de uma forma mais racional. Então, dentro desses ganhos operacionais, você tem ganhos com consumo de energia e os ganhos na qualidade do produto, que são a redução das perdas no próprio fluxo. Por exemplo, você está um operador manualmente erra lá na hora de ligar um equipamento e provoca um embuchamento. Você vai perder produto e você vai ficar com a unidade parada. Se você tem uma automação, esse erro ele vai ser evitado. Durante a secagem, que é um processo crítico, extremamente crítico. Uma secagem é o coração da unidade, porque a secagem ela interfere diretamente na qualidade do grão. Uma secagem mal feita, você danifica o grão, você faz com que ele perca tanto perda qualitativa quanto física, né? E vai muito do feeling do operador, porque esses painéis mais antigos, eles não automatizam praticamente nada. Então, é o operador que tem que ficar controlando. Quando você coloca um painel de controle que consegue melhorar esse processo, você fica menos dependente do operador e evita erros, né? Sem contar a questão de segurança, porque onde que mais pega fogo? Qual é o ponto de maior risco na unidade? É na secagem. Assim, durante as safras, são inúmeros casos de incêndio em secadores. Você tem um painel de controle que monitora e te dá alarmes e, inclusive, toca no celular do proprietário, do gerente da unidade, se o equipamento entrou numa faixa de operação de risco, você consegue ter ganhos substanciais, né? Sabe me dizer como que é essa operação? Como que esses nossos...
silos, eles estão, e o processo de armazenamento, ele ainda é estruturado no Brasil, a maior parte é ainda manual, ou a maior parte já está migrando para sistema de automação? Por que eu estou perguntando isso? Porque você tocou num ponto que é também importante, além de redução de custo, mas trazer essa tecnologia também, evitar acidentes, né? Como que é estruturado isso hoje no país? É muito manual ainda, viu, Melissa? Se a gente olhar a base instalada que nós temos de unidades armazenadoras, até pelo tempo de existência delas aí, na média, 20 anos, né? Então, é muito pouco ainda, é baixo o nível de automação nas unidades. Aí que entra um déficit grande a ser buscado, né? A ser trabalhado, porque isso envolve, como você falou, também questões de segurança, né? Hoje já existem estados que o Corpo de Bombeiros já está começando a exigir um nível mínimo de sensoriamento de segurança nos equipamentos de transporte de grãos, que até pouco tempo atrás ninguém se preocupava. Se dava atenção. Uhum. Mas agora é uma preocupação que está emergindo e ela vai ser cada vez mais forte, né? Isso vai ser cobrado. Então, unidades novas já partem com um mínimo de tecnologia, digamos assim. Mas tem muita unidade antiga aí que opera da época, sendo assim, brincando, na época das cavernas, né? Uhum. E aí a gente cria uma outra demanda dentro disso, que é a demanda da mão de obra, né? Porque você precisa formar esse profissional que vai Sim. não só instalar, mas que vai operar todo esse sistema, né? Então você cria também uma outra necessidade, um outro campo para se investir, inclusive, né? Que é na capacitação dessa mão de obra, né? Sim, sim. É um processo parecido com o que aconteceu com operadores de máquinas no plantio e na colheita, por exemplo. Antigamente, o trator, o sujeito subia em cima e saía pilotando o trator. Saía pilotando, não precisava treinamento. Agora, se você for olhar o nível de tecnologia que existe num trator, uma colheitadeira, e o valor do equipamento, você não vai largar isso na mão de um cara despreparado. Você vai treinar ele, vai dar enfim, todo o que for necessário e vai trabalhar para reter os que forem se destacarem, porque vale a pena reter, entende? O retorno é certo, né? Tanto na manutenção da máquina, em não gerar um desgaste prematuro no equipamento, como no desempenho da função para o qual o equipamento foi projetado. E isso é a mesma lógica para o pós-colheita. Vamos pensar num secador. Um secador é um investimento alto, mais de R$1 milhão no secador. E aí bota lá um operador que não sabe, que não tem nem curso, muitas vezes analfabeto. Você está colocando na mão de uma pessoa que tem um conhecimento prático, mas que, digamos assim, não está... Ele precisa de um conhecimento específico, exatamente, né? E aí o que acontece? É um risco elevado. Então, assim, à medida que você vai agregando tecnologia, naturalmente você vai ter que preparar um pouco mais essa mão de obra, só que, assim, você diminui a quantidade de pessoas e diminui a dependência, porque esses equipamentos, uma boa parte do processo são receitas que fica mais fácil a operação, entendeu? Num equipamento mais antigo, o operador ele aprende errando. Nos equipamentos que tem mais tecnologia, você já tem todo uma receita ali que é para evitar erros, né? E o dono, o gestor, ele consegue enxergar a performance do operador, porque ele tem os dados lá mostrando digamos, vamos falar de secador, durante a secagem, como se comportou a temperatura, se não houve negligência na colocação de combustível lá da lenha, se não entrou em regime de risco. Então, o próprio softwarezinho, ele te dá todos os dados através dos quais você consegue monitorar a performance do teu operador, até fazer a comparação entre operadores. Tem aqui o operador X aqui, que é o que eu estou vendo que ele consegue manter o equipamento performando ao máximo. Você mede a produtividade da pessoa
operando ali, né? Então, tu pode usar até para, se for o caso, remunerar melhor quem tem o melhor desempenho. Remunerar por produtividade, né? Isso. Ou, pô, eu preciso dar um treinamento para esse aqui, porque eu estou vendo que ele ainda não está entendendo direito como é que tem que fazer. Então, são ferramentas que são dados que ajudam muito na gestão da unidade, né? Dessas fases do processo. Tá certo. Everton, eu queria saber de você, como que a PCE hoje ela está estruturada, qual mercado ela atende? A PCE, nós ficamos aqui em Panambi, a PCE tem já 19 anos de existência. Nós começamos muito focado para a parte industrial e portos, né? E faz a partir de 2015 que a gente começou, digamos, a olhar um pouco mais atenção essa parte dos equipamentos de pós-colheita, a partir de alguns projetos que nós desenvolvemos para fabricantes de equipamentos. Então, a gente começou a entender e conhecer bem como é que esses equipamentos funcionam. E aí que a gente começou a perceber esse déficit tecnológico, né? Porque trabalhando na área industrial, a gente já estava, digamos, acostumado com um nível de automação e qualidade de equipamentos a nível industrial. Quando nós começamos a atender mais a parte da armazenagem, a gente percebeu, poxa, tem coisas aqui que o pessoal tem que começar a agregar mais tecnologia. E aí a gente começou a desenvolver equipamentos com essa finalidade, né? E soluções. Tanto a nível de automação da unidade, que são esses programas que fazem a automação do fluxo da unidade, como equipamentos para instalar painéis, digamos assim, para instalar em equipamentos existentes que melhoram a performance do equipamento. Como, por exemplo, a gente tem uma linha de painéis para secadores, que a gente pode instalar num secador existente e transformar aquele secador num equipamento conectado. Com certeza vai melhorar a performance do secador, né? E também a questão operacional. Hoje, meu papo foi com o Everton Rorato, da PCE Engenharia. A gente falou sobre armazenamento de grãos, o déficit que nós também temos e quais as soluções que as empresas estão desenvolvendo. A PCE é um exemplo disso. Soluções que estão desenvolvendo para tentar aí sanar essa deficiência e ajudar o agricultor, o produtor nacional. Everton, muito obrigada pela tua participação aqui, sempre porteiras abertas para vocês e vamos em frente, não é? Isso, eu que agradeço mais uma vez a oportunidade de bater esse papo com vocês e fico sempre à disposição para tratar desse assunto, enfim, outros assuntos que envolvam essa área do pós-colheita. Ficamos à disposição e uma boa noite aí para todos. Obrigada. E a você que nos acompanhou até agora, a gente se vê no próximo conteúdo do De Olho no Campo. Até mais! De Olho no Campo. Oferecimento Natura Frig.